Olá pessoal, tudo bem? Gostaria primeiro de agradecer as visualizações dos meus vídeos e hoje eu vou falar de um tema um pouquinho diferente dos últimos dois vídeos, que é ansiedade. Então, afinal, o que é ansiedade? A gente ouve tanto essa palavra, mas em termos simples, ansiedade é o medo de algo que ainda não aconteceu. Então, se eu estou ansiosa para uma prova, é porque eu estou com medo de ir mal nesta prova, mas não fiz a prova ainda. Ou se eu estou ansiosa com as contas que eu vou pagar, tenho medo de não conseguir pagar essas contas, mas a conta ainda não chegou. Enfim, a ansiedade tem essa característica de sempre medo de um evento futuro. Pessoas que têm transtorno de pânico, então elas têm uma ansiedade, elas têm medo de um ataque de pânico. Medo de lugar fechado, passar mal, por exemplo. Uma pessoa que tenha fobia de altura, então ela tem medo de estar num lugar alto e cair, morrer, passar mal, por exemplo, tá? Então, ansiedade é isso. Então, essa é a grande diferença de ansiedade e medo, porque medo existe uma ameaça real. Então, se eu tô vendo uma barata que não é essa, eu tô com medo da barata, mas ela está aqui. Ansiedade é eu ficar pensando depois, será que vai aparecer uma barata aqui? Meu Deus, eu vou ter que matar essa barata. Mas não tem barata. Isso seria ansiedade, tá? Medo é uma pessoa, eu sofrer um assalto, eu ver uma arma, eu tenho medo de morrer. Ansiedade, eu ficar pensando se eu sair de casa, se eu for assaltada, se alguém apontar uma arma para mim. Não aconteceu, mas o medo está presente em relação a um evento futuro, ok? Então, por que hoje todo mundo anda tão ansioso, né? De onde que vem a ansiedade? A ansiedade, então, ela é uma tentativa do cérebro de prever eventos que colocam a nossa vida em risco. Então, ela está relacionada à nossa sobrevivência. A preocupação, então, ela tem esse caráter protetor. O problema é que hoje a gente se preocupa com tanta coisa que essa ansiedade é excessiva. O tempo todo ansioso e isso gera consequências para o nosso organismo. A gente tem que entender que o estresse, ele desencadeia reações hormonais e de alterações cerebrais também. O estresse, ele desencadeia reações que a gente chama de reflexo de luta ou fuga, reação de luta ou fuga. Porque lá, quando o nosso cérebro se desenvolveu, o estresse que existia para a espécie humana era um estresse físico, ou uma doença, um sangramento, um ferimento, ou uma ameaça real como um animal que poderia nos atacar, né? Ou eu teria que buscar alimento, caçar um outro bicho, alguma coisa assim. Então, a reação de luta ou fuga é essa liberação de adrenalina na corrente sanguínea com alterações de pressão arterial, de ritmo cardíaco, frequência respiratória, fluxo sanguíneo, preparando o nosso corpo ou para lutar ou para fugir. Hoje, o nosso estresse não é físico, quase nunca é físico, é muito psicológico. O estresse psicológico é uma ameaça que perdura. Então, as preocupações, elas não duram segundos, elas duram dias, semanas, meses. Então, o nosso corpo, o cérebro, fica disparando essa reação de luta ou fuga o tempo todo, liberando muita adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse, causando inúmeras consequências para o nosso organismo. Então, gente, é por isso que vem os transtornos de ansiedade. Nós não podemos esquecer que toda doença psiquiátrica tem um componente genético e um componente ambiental. Aqui eu estou falando de uma forma bem geral sobre a ansiedade. Espero que tenha ajudado, esclarecido alguma dúvida ou despertado a curiosidade de vocês. E na próxima semana eu volto com um novo vídeo. Obrigada, tchau!